Novamente, boa noite, irmãos. Realmente, o crente não deve deixar o servir ao Senhor, senão ele perde a prática de fazer isso, né? Fazia uns bons dias que eu não tocava, quase que não saía, viu? Quase que os dedos não respondiam. Ok, mas temos agradecido a Deus, por Deus tem levantado, né, um obreiro que tem se dedicado bastante no aprendizado e a liturgia, né, junto com a liturgia, a gente somos gratos a Deus por isso, né? Isso é muito bom. Meus irmãos, vamos continuar nossos estudos do livro de João, Evangelho de João, e eu quero convidar a todos a abrirem as suas Bíblias para Evangelho de João, capítulo 15, e nós iremos hoje refletir do versículo 4 até o verso 8. Evangelho de João, capítulo 15, verso 4 ao verso 8. Leamos. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, queremos, amado Pai, mais uma vez agradecer por aqui estarmos, agradecidos, Senhor Deus, por todo esse tempo de culto que podemos fazer para o Senhor. Agradecemos por poder servir ao Senhor desta forma, mas agora, Senhor Deus, também queremos pedir que o Teu Espírito nos ajude na condução da Tua Palavra, nos dando, Senhor Deus, capacidade, nos dando, Senhor Deus, discernimento espiritual, para todos nós, para que, Senhor Deus, diante do ensino da Tua Palavra, possamos sair desta noite edificados, Senhor Deus, pelo que ela nos orienta a fazer. Muito obrigado, querido Deus, por esse tempo. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Meus amados irmãos, capítulo 15, o tão famoso capítulo que Jesus narra uma metáfora sobre a videira. No domingo passado, nós falamos sobre alguns elementos importantes para compreender a parábola que Jesus aqui profere, dentre as quais nós precisamos entender que há alguns personagens, alguns elementos importantes nesta parábola. Uma é o agricultor, que nesse caso, nosso Senhor Jesus estava se referindo a Deus Pai, aquele que é dono de todas as coisas, aquele pelo qual a videira foi plantada nesse mundo. E aí nós lembramos os versículos que João tanto falou. Por exemplo, o versículo de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu o seu Filho, né? Ou seja, enviou o seu Filho ao mundo, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Jesus diz que há este agricultor, mas que ele, o próprio Senhor Jesus, era a videira. Era aquela que, muito conhecida naquele tempo, um tipo de planta em que o fruto da videira, né, era muito conhecido naquela época. E era muito fácil eles entenderem a importância da videira, mas a importância também
tá certo? De todos os ramos estarem produzindo para aquela videira ser realmente útil, né? E dentro dessa realidade, o Senhor Jesus ensinou que era necessário um trabalho, né, do agricultor, que poda estes ramos e cuida destes ramos para que eles produzam frutos, né? Agora, nós também vimos que há 4 tipos de ramos nessa videira. Há aqueles ramos que não produzem nenhum fruto, há aqueles ramos que produzem fruto, há aqueles ramos que produzem mais fruto e há aqueles ramos que produzem muito fruto. E é dentro desse desenvolvimento, dessa parábola, que Jesus vai ensinar algo muito forte sobre a suficiência dele para os seus discípulos. E é importante nós entendermos, e como nós temos sempre repetido isso, nós estamos na última semana de Jesus. João está narrando uma das últimas conversas que Jesus teve com os seus discípulos. E além de instruindo os seus discípulos, ele também estava confortando o coração dos seus discípulos, que estavam na iminência de perderem a presença física do seu mestre. E aí é importante compreendermos que, para aqueles discípulos que estavam prestes a perder a permanência física do seu mestre, era necessário eles saberem que mesmo assim o mestre deles estaria com eles. E era importante compreender que sem a presença íntima do mestre, nada eles poderiam fazer. E aí, o desenvolvimento desta parábola vai ensinar exatamente isso. Então, poderíamos fazer a primeira pergunta, o que determina a realidade da produtividade desses ramos? Tendo em vista que nós vimos que há ramos que não produzem, há ramos que produzem um pouco de fruto, há ramos que produzem um pouquinho mais de fruto, ou muito fruto, e há ramos que produzem muito mais frutos. O que determina a produtividade destes ramos? Recentemente, às vezes Deus faz assim. Os irmãos sabem que nós trabalhamos, fora do ministério, e eu nunca tinha prestado consultoria numa empresa agrícola. E pela primeira vez eu tive a oportunidade de prestar consultoria numa empresa agrícola e visitar uma plantação, exatamente no momento que estou pregando sobre isto, E ali saí para andar junto com o agrônomo, e visualizando, o cuidado do agrônomo com as plantas, em cortar alguns galhos que não produzem, não que eles não impeçam que os outros produzam, em arrancar algumas plantas que não devem estar ali, e fazer toda a manutenção. Mas uma coisa, eles têm muito cuidado, é que aqueles ramos que produzem, eles precisam estar em plena conexão com aquela árvore, para que a colheita seja satisfatória. E, meus irmãos, não é diferente conosco. Não é diferente conosco. Para que nós possamos ser os galhos que produzem satisfatoriamente para o agricultor, nós precisamos estar intimamente conectados com a árvore. E que nesse caso aqui é a videira, e como nós já vimos, é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, não há produção de frutos se os ramos não estiverem conectados na videira. Mas aí a pergunta isso nós já entendemos, mas por que tem frutos que produzem, galhos que produzem pouco, outros produzem um pouco mais, e outros produzem um pouco mais ainda? E é em cima disso que hoje nós iremos tratar um pouco. Primeiro ponto da nossa mensagem de hoje é que nós precisamos ser um ramo que está na íntima dependência da árvore. Veja só, capítulo 15, versículo 4. Capítulo 15, versículo 4 diz assim: permanecei em mim
e eu permanecereis em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Então Jesus começa a estabelecer algumas condições vitais. Quais são as condições vitais? A primeira condição vital tem a ver com a vida e a existência do ramo. Ou seja, o ramo só continua sendo ramo se ele estiver conectado com a videira. Mas o que é interessante, de onde partem os ramos? Os ramos partem da árvore. E de onde partem os discípulos de Cristo? Os discípulos de Cristo partem de Cristo. Os discípulos de Cristo não nascem espontaneamente. Os discípulos de Cristo nascem dele. Gostaria que os irmãos abrissem aí as Bíblias para Efésios capítulo 2, versículo 5. E é importante entendermos que, no que se refere à nossa vida, e para nós expandirmos mais um pouco essa ilustração, nós precisamos entender que nós éramos ramos mortos. Nós éramos ramos mortos. A Bíblia diz que os homens fora de Cristo, eles estão mortos espiritualmente. Veja Efésios capítulo 2, versículo 5, diz assim: e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Ou seja, meus irmãos, nós éramos galhos mortos, pessoas que estavam espiritualmente mortos. Esse capítulo, quando ele começa exatamente introduzindo essa mesma verdade. Ele diz: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então nós precisamos compreender que há um elemento vital para a sobrevivência deste ramo. Esse ramo precisa ter nascido novamente. Esse ramo precisa ter sido nascido novamente. Interessante, quando Nicodemos vê Jesus Cristo no capítulo 3, ele faz essa pergunta: mestre, o que é que eu preciso? Me diga aí o caminho. O que é que eu preciso fazer? O que é que Jesus responde para ele? É necessário que você o quê? Nasça de novo. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E isso é tão importante, meus irmãos, porque vivemos num mundo em que a fé foi banalizada e que ser crente não é mais nascer de novo. Ser crente, às vezes, é participar de uma congregação, ou até mesmo assistir os cultos pela televisão. Isso não é, meus irmãos, ser crente. Ser crente é crer no Senhor Jesus e, acima de tudo, nascer de novo. É necessário que aqueles que estavam mortos agora possam ter conexão com a videira para dar vidas a Ele. E nós, meus irmãos, não somos ninguém sem essa videira. Agora, a partir do momento em que nós somos colocados nessa videira, há um processo de dependência completa dessa videira. Veja só, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Abramos aí. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Além da realidade, nós estamos falando das condições vitais, dessa permanência de nós em Jesus. Nós falamos aqui que essa permanência dita a existência e a vida através da conexão com o novo nascimento. Mas também, o restante da nossa vida depende dessa permanência em Cristo. Veja, o apóstolo Paulo diz: logo, já não sou eu quem vive, mas o quê? Mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim.
Então, olha só como é o progresso dessa dependência de Cristo. Nós dependemos de Cristo para existir. Não há filho de Deus sem ele ter nascido de Cristo. Mas também não há crescimento e progresso sem nós estarmos dependendo dele. Não sou eu que vive, mas é quem? É Cristo que vive em mim. Por essa razão, meus irmãos, lá na igreja primitiva, aqueles homens foram chamados de cristãos. Nós sabemos que essa nomenclatura era uma nomenclatura pejorativa, lá naquele tempo da igreja primitiva. Era uma forma de escárnio, pelo fato de que aquelas pessoas se identificavam com as mesmas atitudes de Cristo. Mas hoje, pode ter certeza, meus irmãos, que é uma honra sermos chamados de cristãos. É uma honra sabermos que estamos conectados, e é uma honra se nós formos identificados pelo mundo como cristãos. Se de fato é a realidade do capítulo 2, versículo 20 de Gálatas, ela é uma realidade para as nossas vidas. Se o mundo enxerga que não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Se o mundo olha para mim e me chama de cristão, não porque eu digo, mas porque ele identifica na minha vida o perfil de Cristo. Esse devia ser, irmãos, o desejo da nossa vida. Sermos esse ramo que está plenamente identificado, que não há dificuldade de olhar para aquele ramo e saber de que árvore ele pertence. Agora, além dessa condição que esse versículo 4 dá, ele continua, veja só, assim como nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Jesus faz um paralelo, ele diz, olha, assim como os ramos dependem da videira para dar frutos, final do versículo 4, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. A nossa fertilidade espiritual intrinsecamente ligada à nossa permanência em Cristo. Sem essa conexão vital, não podemos produzir nada de valor espiritual. A permanência em Cristo nos capacita a ser produtivos no reino de Deus, vivendo uma vida que reflete a sua glória. E, meus irmãos, é tão importante compreendermos isso. Nós temos dependências vitais, ou seja, nós só vivemos porque Cristo vive. Mas também, nós só produziremos se estivermos intimamente ligados nele. Não há nenhuma produção de valor espiritual fora do nosso Senhor Jesus. E é por essa razão que Coríntios diz o seguinte: lá no tribunal de Cristo haverão muitos que apresentarão obras, e elas se queimarão. Essas obras não passarão pelo crivo de Deus, porque elas foram feitas fora de Cristo. As obras, nossos frutos precisam ser dentro de Cristo. Nós precisamos frutificar segundo Cristo frutificaria. Porque senão, meus irmãos, não há nenhum valor espiritual se essas obras que nós praticamos forem fora de Cristo. A fonte de produção vai ser sempre aquilo que Cristo fomenta a fazer. E é interessante que alguns versículos antes, Jesus tinha dito o seguinte: eu vou, mas eu vou enviar quem? Eu vou enviar o Consolador. Eu não vou deixar vocês desamparados. Eu vos deixo a paz, a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo a dá. Jesus, ele envia o Espírito Santo para habilitar, é a seiva que é necessária para encher o ramo de força para lhe produzir. Veja só, abramos aí nossas Bíblias para João capítulo 7, versículo 37 a 39.
João capítulo 7, versículo 37 a 39. É interessante, irmãos, que ao longo da vida cristã, nós começamos a perceber algumas coisas interessantes. Há alguns filhos de Deus que, diante da futilidade, da necessidade de reconhecimento próprio ou de autoafirmação, começam a servir ao Senhor com o objetivo de glória própria ou com o objetivo de satisfazer a si mesmo. E é interessante que esses tipos de irmãos, as suas obras nunca vão adiante. Quantos nós já vimos que começaram a servir ao Senhor com esse tipo de motivação no coração e essas obras não perduram? Sabe por que, meus irmãos, não perduram? Porque não foram fundamentadas em Cristo. Porque não foram fundamentadas nas virtudes essenciais que Cristo exige para servir a Ele. Que nós já aprendemos aqui. Quais eram? Humildade, espírito servil e um amor sacrificial. Sem essas coisas, meus irmãos, as obras se queimam, elas não perduram, elas não têm um objetivo espiritual. E é muito interessante como Deus faz as coisas. É muito interessante. Vamos lá, abramos aí para João 7, 37 a 39. No último dia da grande festa, e aí os irmãos devem estar lembrados que festa é essa, que nós já estudamos aqui, a festa dos tabernáculos, ou também chamada festa das luzes, né? Como nós já estudamos aqui. Levantou Jesus e exclamou. Nós vimos inclusive que isso aqui é um cumprimento profético. Se alguém tem sede, venha a mim beba. Olha só, o que é que acontece quando esses chegam até Jesus? Quem crê em mim, como diz a Escritura, no seu interior fluirão rios de água viva. Aí João comenta, isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Olha só como é interessante aqui. Jesus diz o seguinte, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus estava se referindo à capacidade daqueles crentes, daqueles discípulos, que posteriormente depois frutificariam abundantemente pela obra do Espírito Santo, que Ele enviaria. Olha só, meus irmãos, como é bela a obra do Senhor. O agricultor plantou a árvore. Nós estamos nesta árvore. Mas tem um detalhe. Existe uma conexão muito forte entre a árvore e os seus ramos. É a presença do Espírito Santo em nossas vidas, que nos conecta intimamente com esta árvore. E nos faz o quê? Jorrar rios de água viva. A fonte de produção e a presença de Cristo hoje é a dependência do Espírito Santo que nós temos. E é por essa razão que, como se chamam os frutos produzidos pelos crentes na Bíblia? Os frutos do Espírito. Como nós vimos na última mensagem. Então a primeira coisa que nós temos que entender aqui é: seja um ramo que depende intimamente de Cristo. Se você não é ainda filho de Deus, você precisa crer para ser colocado nessa videira. Não ache que você consegue por si mesmo. Dependa de Deus. Dependa de Cristo. Você não pode fazer nada sem a suficiência da videira. E além disso, meu irmão, depois de colocado nessa videira, nós também não conseguimos fazer nada se não for pela dependência e pelo suprimento dela para frutificar. Agora, nós precisamos ser um ramo que dá muito fruto.
Veja que existe uma progressão que Cristo aqui diz. Existem alguns que não dão fruto. E ele trabalha, poda, lembra? Levanta, limpa, para que eles possam dar frutos. Mas existem aqueles que dão fruto. Aqueles que dão muito fruto e aqueles que dão muito mais fruto. Jesus concede uma habilitação real para que nós possamos produzir. Veja versículo 5. Versículo 5, ele repete novamente a mesma frase do versículo 1. Mas agora, trazendo a ideia de intimidade e produção. Ele diz: eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus nos capacita a produzir frutos espirituais, e não só na ideia de coisas que nós não vemos, mas reais mesmo, abundantes na nossa realidade prática. A nossa dependência dele é a fonte da nossa eficácia. Sem ele, nossas tentativas de produzir frutos são em vão. Permanecer em Cristo nos habilita a ser frutíferos em nossos esforços no reino de Deus. Tipo assim, meus irmãos, podemos nos esforçar muito, mas como diz o Salmo, se o Senhor não edifica a casa, em vão vigia as sentinelas. Meus irmãos, não adianta esforço se não há dependência de Cristo. A dependência de Cristo e a dependência de Deus, ela é intimamente necessária para que nós possamos produzir frutos. É interessante que ao longo da vida dentro congregacional de uma igreja, nós vemos muitos momentos em que, principalmente quando estamos fazendo eleições para cargos da igreja, e que as pessoas dizem: não, mas eu não tenho capacidade de fazer tal coisa, né? Às vezes eu não tenho capacidade de fazer isso, eu não tenho capacidade de fazer aquilo, isso não é para mim. Meus irmãos, de onde vem a nossa capacidade? Nossa capacidade será que vem das forças humanas? Será que a nossa capacidade vem da nossa inteligência secular? Ou será que a nossa capacidade vem do Senhor Jesus? Será, irmãos, que estamos olhando como os olhos do mundo veem? Será que a igreja é uma empresa que contrata pessoas segundo as suas capacidades? Não, meus irmãos, a igreja não é isso. Interessante que eu nunca me esqueci dessa frase, eu acho que eu era um novo convertido. E recebemos um pastor, não lembro nem como era o nome dele, mas olha como é a palavra de Deus vive e eficaz, que penetra no nosso coração. Esse pastor diz assim: Deus não quer capacidade, Deus quer disponibilidade. Nunca me esqueci dessa frase, né? De fato, meus irmãos, quem capacita é Deus. Deus capacitará, meu amado irmão, você para fazer a obra dele. Veja, abramos aí nossas Bíblias para Efésios capítulo 4, e eu quero mostrar, à luz desse texto de Efésios, como é que a palavra orienta e nos esclarece sobre essa capacitação do Senhor. Veja, Jesus habilita de forma real para que os ramos produzam. É Ele que vai habilitar. Efésios capítulo 4, versículo 7, 8 diz: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e o quê? Deu dons aos homens. Versículo 11, desse mesmo texto: e Ele mesmo concedeu, um para apóstolos, outro para profetas, outro para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, de onde é que vem a capacitação? De onde é que vem? Será que, olha, voltam lá para o versículo 7, e a graça foi concedida a cada um de
nós. Então Deus concedeu graça a cada um de nós, para que nós possamos frutificar para Ele. Isso veio do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus foi ao céu, Ele o quê? Concedeu para que nós possamos servir e edificar a sua igreja. Meu amado irmão, você tem capacidades que não veio de você, que veio da onde? Veio do Senhor, para que o corpo de Cristo funcione adequadamente. O versículo 11 deixa mais claro ainda, e Ele mesmo, quem é esse Ele mesmo? Jesus, Ele mesmo concedeu um para apóstolo, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para mestres. Meu amado, entendamos, Deus é tão maravilhoso, que Ele não quer nossas habilidades. Ele tem todas as habilidades. Foi Deus que criou todas as coisas. Ele quer, meus irmãos, corações dispostos a servir a Ele. E Ele habilitará estes homens. Moisés passou um pouco por isso, né? Não o Moisés da nossa irmã, mas o Moisés da Bíblia. Moisés achava que era incapaz, né? E Deus disse, olha, eu vou estar com você lá. E Moisés achava que era incapaz, e Deus colocou Arão para ajudar. Mas quando Moisés entendeu a capacitação do Senhor, Moisés liderou o povo com intrepidez e com fé, né? Porque Moisés aprendeu a confiar no Senhor, saber que a dependência e que a capacidade, ela vem do Senhor. Então, primeiro ponto aqui, para o ramo dar muito fruto, ele precisa entender que a capacidade dele frutificar vem de Jesus. Próximo ponto. Jesus nos concede uma funcionalidade real. Olha aí, versículo 7. Versículo 7 do capítulo 15 de João. Veja que é uma funcionalidade real. E isso é muito interessante aqui, olha só a firmeza que Jesus afirma isso. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiseres, vos será feito. Olha só. Jesus diz, se essa conexão for íntima, e se essa dependência for completa, se permaneceres em mim, pedireis o que quiseres e vos será feito. A funcionalidade espiritual vem da permanência da palavra de Cristo em nós. Quando a sua palavra permanece em nós, nossas orações se alinham com a vontade de Deus, resultando em respostas poderosas e eficazes. É interessante que eu estava lendo um livro sobre os grandes pregadores, e todos os grandes pregadores e que passaram por grandes reavivamentos, eles falam o seguinte: nenhum grande reavivamento aconteceu na igreja sem grandes momentos de oração. De fato, talvez você quer dizer que se nós pedimos ao Senhor, o Senhor nos dará tudo, mas olha quais são as condições para que o Senhor nos dê. Se a palavra de Cristo permanecer em nós. Quando a palavra de Cristo permanece em nós, quando há essa íntima conexão, nós nos alinhamos com a vontade de Deus. E esse alinhamento com a vontade de Deus nos conecta ao poder de Deus. E isso é maravilhoso, né, meus irmãos? Isso é maravilhoso. E às vezes nós começamos a olhar as vidas, nossas vidas atualmente, e vemos sim falta de poder. Não estou falando do poder no sentido do mundo, né? Dos milagres que nós vemos aí fora, não é isso. Mas é poder de oração. Homens que movem a realidade por causa da oração. Interessante quando a Bíblia está falando sobre os homens de oração, ele diz, Elias era um homem comum de nós, mas orou. E o que é que aconteceu?
parou de chover. E orou de novo, e teve chuva. Por que a Bíblia exemplifica dessa forma? Porque quando as orações estão diante dessa consonância com Cristo, nós entramos de fato em harmonia com Deus. E não pediremos coisas para satisfazer nossos desejos da carne. Como fala lá em Tiago: pedires e não recebeis, porque pedis mal para esbanjares nos vossos prazeres. Mas pediremos aquilo que está onde? Direcionado, na conexão íntima com o nosso Senhor Jesus. E consequentemente, isso nos trará o quê? Uma funcionalidade real. É nós intimamente ligados com Cristo e orando e vendo Deus trabalhando em nosso meio por causa das nossas orações. Já teve, meu irmão, essa experiência? De pôr o seu joelho no chão, estar ali intimamente relacionado com Cristo e orando por alguma coisa e Deus abrir as portas de aquilo? Já. Isso é tão maravilhoso, meus irmãos. Isso é muito maravilhoso. Mas nós só conseguiremos realmente ter funcionalidade real se nós estivermos dependendo do nosso Senhor Jesus. E é por essa razão que lá no capítulo 14, Jesus já afirmou isso. Capítulo 14, versículo 13 a 14. E tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Agora, essa intimidade com Cristo, além de trazer poder para a sua vida, estou falando de poder santo, não é certo? De propósito de Deus, edificação de almas, conversão de almas, crescimento na obra do Senhor, mas também nos santifica. Lá no Salmo 119, versículo 11, diz o quê? Quando nós estamos intimamente ligados com o Senhor, com sua palavra, lembram? Guardo as palavras no coração, para o quê? Para não pecar contra ti. Ou seja, meus irmãos, essa íntima conexão com Cristo, tanto nos fomentará e nos trará poder, de verdade, mas também nos trará santidade. Fazerá a gente fugir de uma vida de pecado. Agora, além de Jesus conceder uma habilitação real, Ele conceder uma funcionalidade real, Ele faz nós frutificarmos para alcançarmos o propósito final das nossas vidas. Olha aí, versículo 8. Versículo 8 diz: nisto é glorificado o meu Pai, em que deis o quê? Muito fruto. E assim vos tornareis os meus discípulos. O propósito final de frutificar é glorificar a Deus. Ao produzir frutos, nós também mostramos que somos os verdadeiros discípulos de Cristo. Então, olha, meus irmãos, como é importante. Frutificar é cumprir o propósito da sua vida. Frutificar é cumprir o propósito para o que nós fomos criados. Lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8, 9 e 10, fala sobre isso. Ele começa falando: pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois o quê? Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, a quais Deus preparou de antemão, para que andássemos nela. Ou seja, quando nós frutificamos, nós alcançamos o propósito final das nossas vidas, que é glorificar a Deus e nos identificar como discípulos de Cristo. Esse é o propósito, meus irmãos, da nossa vida. Será santas evidências na nossa vida. Uma vida frutífera, ela identifica com Cristo. Uma vida frutífera, ela prova nossa comunhão com Cristo. É interessante, irmãos, existem termômetros de espiritualidade, é certo? Veja que nós estamos falando que frutificar cumpre o propósito das nossas vidas, de glorificar a Deus e identificar com Cristo.
Você quer, meus irmãos, identificar um crente que está passando por problemas espirituais? Ele quer deixar de servir o Senhor. Primeira coisa que um crente, quando está com problema espiritual, ele quer fazer é deixar de servir o Senhor. Ele começa a se enganar. E ele começa a abandonar o serviço do Senhor. Mas olha o que é que o texto diz, o quê? Que quando nós estamos em plena comunhão, o que é que acontece? Nós frutificamos. Frutificar indica que nós estamos o quê? Em plena comunhão com Cristo. Frutificar indica que nós estamos intimamente ligados com Cristo. Então, quando o crente deixa de frutificar, deixa de querer servir o Senhor, deixa de querer estar envolvido na obra, significa que ele está perdendo essa intimidade com Cristo. E olha, meus irmãos, que termômetro importante para as nossas vidas é esse aí. Geralmente, quando eu estou aconselhando algum irmão, e ele fala o seguinte: não, é porque assim, hoje eu não estava com vontade de ir para a igreja. Eu disse: meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. No dia em que você não está com vontade de vir à casa do Senhor, é o dia que mais você precisa estar aqui. O dia que você sentir que não deveria servir o Senhor, é o dia que mais você precisa servir, porque significa dizer que você está perdendo intimidade com Cristo. Aqueles que realmente têm intimidade com Cristo, eles querem estar intimamente envolvidos com a obra do Senhor. Intimamente envolvidos com a obra de Cristo, abnegando a sua vida em prol disso. Uma vida infrutífera demonstra fraqueza e nos mostra uma realidade muito séria. Meus irmãos, às vezes nós queremos enganar nós mesmos. Eu já ouvi muitos crentes, trazendo justificativas de tempo, circunstância da vida, trabalho e muitas outras coisas para deixar de servir ao Senhor. Eu tenho um testemunho pessoal sobre isso. Eu lembro que, pelo menos uns 15 anos atrás, eu acredito mais ou menos isso, eu passei por um momento muito difícil na minha vida. Muito difícil mesmo. Eu acho que tem uns 15 anos, por aí. Eu tinha acabado de casar, é mais ou menos isso. Tinha acabado de casar e estava no último ano de faculdade. E no último ano de pós-graduação, porque eu terminei as duas iguais. Aí eu era presidente da mocidade e era o tesoureiro da igreja também. E eu lembro que nessa época, já morava lá em Natal, para completar. Eu morava sozinho aqui em Mossoró, E eu lembro que nessa época, fui tentado muitas vezes, em deixar a obra do Senhor para outro momento. Em provas, monografia, um bocado de coisa ao mesmo tempo, Trabalho. Mas eu aprendi uma coisa, meus irmãos: quando nós nos consagramos ao Senhor, todas as coisas Deus supre. E eu entendi rapidamente que quando nós dedicamos nossa vida completamente para o Senhor, todas essas coisas Deus resolve. E posso dizer com toda a realidade do mundo: nunca faltei um culto por faculdade, nunca faltei um culto por monografia, por prova, seja lá por que for. E Deus honrou. Deus honrou em todas as coisas. Deus honrou. E digo a vocês, meus amados jovens, ou você, meu amado irmão, não renuncie, ou não, aliás, aprenda a renunciar ao mundo em prol de servir ao Senhor. Você vai ver que Deus operará na sua vida grandemente. Você vai ver que Deus transformará o seu tempo, a sua capacidade. Deus dará a você aquilo que você nunca imaginou que você tinha.
Eu digo isso com toda segurança do mundo, tá certo? E aí, por que aqui, meus irmãos, desse testemunho aqui? Não era, meus irmãos, minhas capacidades, eram as capacidades do Senhor. Era a capacitação do Senhor. E lembro hoje, olhando para trás, o quão acertadas foram essas decisões. Podemos olhar para trás e dizer: Senhor, muito obrigado por ter me trazido aqui. Dificuldades existiram, não é certo? Muitas. Mas o Senhor honrou em todos os momentos. Terceiro e último, para nós finalizarmos: seja um ramo que teme ser estéril. Seja um ramo que tem medo do juízo de Deus. Verso 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. A semelhança do ramo secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Esse verso, existem muitas discussões sobre esse verso, o que ele realmente significaria. Mas sem levar as questões teológicas, eu quero apontar 2 grandes alertas sobre esse verso. O verso é muito claro. O verso fala sobre um juízo, sobre os ramos que não produzem. E eu gostaria de dar 2 alertas. Um primeiro alerta é contra a possível apostasia de crentes professos. Interessante que a Bíblia relata um homem que foram citados muitas vezes na Bíblia. Eu gostaria que os irmãos abrissem para ver o caminho de um ramo que não estava dependendo do Senhor. Veja, Colossenses capítulo 4, versículo 14. Diz assim: sauda-vos Lucas, o médico amado, e também quem? Demas. Ou seja, Demas estava ali com Lucas, o médico amado. Filemão 24, abre aí Filemão 24. Olha mais uma vez Demas aparecendo, envolvido com os servos do Senhor. Filemão 24 diz: Marcos, Aristarcos, quem? Demas e Lucas, meus o quê? Cooperadores. Olha só. Mas olha agora, meus irmãos, 2 Timóteo 4,10. Segundo Timóteo 4,10 diz assim: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Olha o percurso desse homem aqui na Bíblia, envolvido, citado na palavra de Deus, mas foi um homem que cedeu à apostasia. A Bíblia diz que ele o quê? Amou o presente século e abandonou. Eu gostaria que nós refletíssemos. Demas é um exemplo de alguém que começou bem, mas eventualmente se afastou, amando mais o mundo do que a Cristo. E eu gostaria de fazer um alerta. Verifique se realmente você está na videira. Verifique, meu amado, se realmente você está na videira. Crentes professos, tem muitos. 2 Pedro capítulo 1, versículos 5 a 11, eu gostaria de abrir esses textos. E nós iremos refletir esses textos à luz
desse alerta da apostasia, dos ramos que são ramos professos, que realmente não estão ligados à videira. Veja, olha só o que o apóstolo Pedro fala aqui. Por isso mesmo vós, reunindo o quê? Toda vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejam o quê? Nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos pecados de outrora. Olha só a exortação de Pedro. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum, pois dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que texto profundo! O texto diz de maneira muito clara: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Cremos, meus irmãos, que nós somos salvos pela graça do Senhor. Cremos que fomos eleitos por Deus, mas o apóstolo Pedro diz o que aí? Procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Ou seja, confronte o seu coração se está realmente na videira. Alguns, meus irmãos, passaram muitos anos, conhecemos no nosso meio, passaram muitos anos sentados nos bancos, nas cadeiras, e em algum momento da vida desistiram. Em algum momento da vida o que? Apostataram contra a sua fé. Sabe por quê? Porque nunca de fato creram no Senhor Jesus. E é importante, a Bíblia nos orienta ao que? Procurar com diligência cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição. E lá em cima ele diz que nós temos que reunir toda a diligência numa prática de vida frutífera, numa prática de vida de domínio próprio, de perseverança, de piedade, de fraternidade, de amor, porque estas coisas existindo em vós e ao vós aumentando, fazem com que não sejam o quê? Inativos nem infrutuosos. Esse texto, meus irmãos, deve ser um texto extremamente vivo no nosso coração. E que nós, diante da responsabilidade que temos uns com os outros, devemos estar exortando para que os nossos irmãos façam essas perguntas ao seu coração. Se amamos de verdade nossos irmãos, se amamos de verdade as almas, devemos sim confrontar essas almas para que elas realmente confirmem a sua vocação e a sua eleição, através de uma vida de frutos, através de uma vida que realmente indique que ele é um discípulo de Cristo. Agora, existem também, meus irmãos, um alerta contra a improdutividade, um alerta para aqueles que são filhos, que estão conectados à videira, mas por alguma razão estão amando mais as coisas desse mundo, estão amando mais a si mesmo do que a Cristo. Abramos aí nossas Bíblias para Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6 é um texto que fala sobre nossa identificação com Cristo, que tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui. É um texto que fala que nós estamos unidos com Cristo na semelhança da sua morte, mas também na semelhança da sua ressurreição. Ao passo de que essa realidade nos traz evidências de que estamos realmente identificados com Cristo.
Veja, versículo 12 e 13. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do vosso corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. O texto de Romanos capítulo 6 dá 3 ênfases importantes sobre nós que somos ramos, estamos ligados a Cristo definitivamente. Ele dá uma importância de evidenciar isso. Olha só, eu quero expandir mais um pouquinho esse texto. Esse texto diz o seguinte, olha aí verso 6, o mesmo texto que nós estamos aí. Esse texto diz que nós temos que saber uma coisa, diz que nós temos que considerar outra coisa, e que diante disso nós temos que oferecer nossa vida. Veja só, o texto diz, verso 6, sabendo isto, sabendo o quê? Que foi crucificado com esse nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja o quê? Destruído, e não sirvamos mais o pecado como escravos. É necessário que aqueles que realmente estão conectados com a videira entendam que nós fomos crucificados com Cristo e morremos para o pecado, e não somos mais escravos, ou seja, nossa vontade não está mais dominada pelo pecado. Se nós pecamos é porque nós queremos. E que isso deve nos projetar a nossa visão para a segunda coisa, versículo 11. Assim também, vós o quê? Considerai mortos para o pecado, mas o quê? Vivos para Deus. Fomos colocados na videira, e agora nós temos vida em Cristo. E o que é que acontece depois? Devemos oferecer nossos membros como ressurreto de justiça. Verso 13, que nós lemos no início. Nem ofereçais cada um o vosso membro do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade. Mas o quê? Oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Então, meus amados irmãos, temos também um alerta contra a improdutividade. Não é coerente que os crentes sejam infrutíferos. Não é coerente que os crentes vivam vida de pecado. A Bíblia deixa muito claro que nós precisamos oferecer os nossos membros como ressurretos de justiça, para que frutifique, para que glorifique a Deus através das suas ações, e que o reino de Deus seja propagado, que nós de fato sejamos luz, sal da terra, que realmente, meus irmãos, o mundo olhe para nós, identifique, esse é o ramo da videira de Jesus. Esse é um verdadeiro ramo. A permanência em Cristo, meus irmãos, é fundamental para uma vida espiritual. Sem Ele não podemos fazer nada de valor eterno. Sem Jesus, nós não podemos fazer nada para a eternidade. E lembre-se, todos os dias de nossa vida, nós temos oportunidade de frutificar para glorificar a Deus e para nos identificar com Cristo. Deus aplique essa palavra em nossa vida. Senhor Deus, amado Pai, louvamos ao Senhor por esse tempo que tivemos aqui. Obrigado, meu Pai. Sabemos, querido Deus, quão maravilhosa é a Tua graça, Senhor Deus, que nos alcançou em Cristo. Obrigado, querido Deus, pois estamos nele. E toda a capacidade, Senhor Deus, que temos, o Senhor nos dá através dele. Senhor, ajuda a Tua igreja a com diligência cada vez maior exercitar, Senhor Deus, essas virtudes de frutificação. Ajude, Senhor Deus, a cada um de nós mortificar, Senhor Deus, os nossos membros que ainda, Senhor Deus,
desejam pecar. Ajuda o Senhor Deus a consagrar nossa vida e nossa vontade para o Senhor. Amado Deus, obrigado pela suficiência que temos em Cristo. Que o Senhor possa, Senhor Deus, usar essa igreja para a honra e glória do Teu nome. Para que essa igreja possa, Senhor Deus, ser ramos que frutificam, Senhor Deus, abundantemente. E para que, Senhor Deus, o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja visualizado em nossa vida. Agradecemos, Senhor Deus. Leva para os nossos lares em paz. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.